Agora a gente tem um seguinte teorema chamado teorema da invariância, né, que é o corolário do teorema anterior, que a partir dele que a gente pode definir o que significa a dimensão de um espaço vetorial. Então o que diz ele? Ele diz que toda base de um espaço vetorial V possui o mesmo número de elementos, o qual é chamado de dimensão do espaço. Então o número de vetores de uma base é chamada de dimensão daquele espaço. E qualquer outra base vai ter que ter o mesmo número de elementos. A gente vai utilizar o teorema anterior para mostrar isso aí. Então, pessoal, eu vou pegar então duas bases de V. Então, sejam... Então, B é igual a V1 até Vn. E C igual a W1 até WK, bases de V. Então eu tenho duas bases, tá? E eu quero mostrar então, queremos mostrar que o N igual a K. Muito bem, vamos ver então. Então eu quero mostrar que são iguais. Então eu quero, vamos avaliar então as situações onde o N é maior do que K e a situação onde o N é menor do que K. Então, se N é maior do que K, o que eu posso concluir? Então, bom, se o N é maior do que K, como W1 até WK eles geram um espaço V, porque é uma base, então pela proposição anterior, esses carinhas aqui, ó, vejam só, isso aqui é uma base, não é? Então, se ele é uma base, ele gera. Então eu tenho que o V é gerado por K elementos. Então qualquer outro conjunto com mais de K elementos é LD. Então ele está implicando que esse carinha aqui, como N é maior do que K, então quer dizer que o conjunto B é LD. Um absurdo, né? Então, ó, essa aqui é a ideia. Como C é base, não, C gera V, então segue que B é LD. Absurdo. Tá? Então não pode acontecer, é um absurdo, porque o B ele é uma base, então ele é Li e gera o espaço. E agora se o N for menor do que K, o que a gente faz? A gente faz o contrário. Então, ó, o que tem menos é o N. Esse carinha aqui é uma base. Então, se ele é uma base, ele gera o espaço V. Então, o espaço V é gerado por N elementos. Então, qualquer conjunto que tem mais de N elementos é LD. Como o N é menor que K, e essa outra base aqui tem K elementos, então ela é LD, que é um absurdo porque é uma base. Então, como B não, aqui não é. O B gera V, segue então pela proposição anterior, que C é LD, mas C é uma base, então não pode ser LD. Absurdo. Tá? Então, se ambos os casos aqui são um absurdo, a gente chega em absurdos, então, portanto, o N não tem outro jeito, o N tem que ser igual a K. Vejamos alguns exemplos. Bom, pessoal, esses exemplos não tem aí nas notas de aula, então anotem aí, tá? Muito bem. Então, vimos então nos exemplos anteriores, lá quando a gente viu base, tá? Vimos que esse conjunto 1, 0, 0, 1 é base de R2, a gente viu, não viu? A gente provou que esse carinha aqui é uma base, esse conjunto é uma base para o R2. Bom, se é uma base para o R2, pelo corolário que a gente acabou de ver, qualquer outra base desse espaço tem que ter dois vetores, não tem outro jeito. Se tiver mais é LD, e se tiver menos, não gera todo mundo. Tá bom? Então,
aqui então a gente conclui que a dimensão do R2 é 2. Daí a gente viu também que qualquer outro espaço Rn, né, a gente viu que o espaço gerado, né, quer dizer, que o conjunto formado por esses vetores aqui, ó, onde é 0 por n coordenadas aqui, onde é 1 em uma entrada e 0 no restante. A gente viu que esse aqui é uma base, né, que é a base canônica de Rn. Né? Se é uma base do Rn, então significa que a dimensão do Rn, aqui tem quantos vetores? Tem n vetores. Então a dimensão do Rn é exatamente n. Tá bom? O que mais? A gente viu outro exemplo, né? Vimos o exemplo ali, o 2i, falava que o conjunto formado por 1t, t quadrado, t elevado a n, é base de Pn. Tá? Se ela é base de Pn, então quer dizer que qualquer outra base tem que ter esses elementos. Né? Então a dimensão de Pn é quanto? Quantos elementos que eu tenho aqui? N mais 1. Tá? Então tem t, t quadrado, né? T quadrado, t ao cubo, t elevado a n. E tem a constante. Então é n mais 1. Okay? E aí a gente viu também um exemplo extra, que se a gente tinha esse conjunto aqui, é uma base de quem? Do espaço M2R, né, que é o espaço das matrizes, dimensão 2 por 2, com entradas reais. Então quer dizer que a dimensão desse espaço, né, de M2R é quanto? Ela tem 4 elementos aqui, então a dimensão é 4. Tá? Bom, vocês podem verificar da mesma forma, pessoal, que a dimensão de Mn, de dimensão R, vai ser quanto? Ele vai ser n vezes n, ou seja, n ao quadrado. Vai ser a dimensão desse espaço, tá? Por quê? Porque cada matriz vai ter quantas entradas? N vezes n. Então vai ter n quadrado entradas. E aí, uma base canônica vai ser 1 numa entrada, 0 na outra. Eu vou rodando esse 1 aí em toda entrada, tá bom? E formando os outros elementos da base canônica. Beleza? Então aqui alguns exemplos, né, que não estão aí nas notas de aula, só para vocês saberem como que a gente calcula então a dimensão. Então eu preciso saber, conhecendo uma base, eu já conheço a dimensão, porque pelo teorema da invariância, qualquer outra base vai ter o mesmo tamanho, né, vai ter o mesmo número de elementos. Então isso já me garante esse número que é chamado de dimensão do espaço vetorial.